Oi, gente, tudo bem? Vamos falar aqui então um pouquinho sobre karma. Karma, algo que na verdade nem precisava darmos tanto trabalho a isso, né? E no desenrolar dos fatos da vida de cada um, acaba que somos tão resistentes que deixamos esses ciclos se perpetuarem em nossas vidas. Ainda num universo que já descobriu-se, né, que no fundo é um multiverso, que são muitos planetas, né, que são diferentes raças, ainda que estamos vivenciando aqui na materialidade a raça do humano, ainda que saibamos considerar, portanto, o quê? O fluir da evolução, né? E como que nós podemos evoluir? Tem uns que já nem consideram mais evolução, que já consideram que, na verdade, é uma retratação de angariarmos recursos e nos situarmos a ser quem nós somos, já por natureza divina. Então, tem muitos espiritualistas que já nem consideram mais a evolução nesse sentido, de engajar apenas num aprimoramento, mas sim de reconhecer quem já se é. Então, existem muitos cientistas que trazem isso, né? Aí eu pergunto, considerando a evolução ou não, ou entrarmos de vez em quem nós somos, descobrindo de pouco em pouco, eu vou trazer aqui uma consideração de um livro fabuloso. Aliás, um livro esplêndido, melhor dizer assim, porque aquilo não é fábula. É realmente algo maravilhoso. Pois ainda que não acreditem muitos, né, que exista este livro fidedigno, né, no canalizador, a essência dele nos permite dirigir o melhor diante das nossas vidas. Então, quem somos nós para discordarmos da essência? Então, ainda que muitas vezes nos foge a percepção, darmos consciência que de fato algo existe, só de estar por aí, né? Na geometria sagrada, no desenvolvimento do campo morfogenético em informação no campo, por assim dizer, se nos auxilia a sermos humanos melhores em fraternidade, tem a essência crística. O livro é Cartas de Cristo. Nele, Jesus, ele fala que, na verdade, o nosso desenvolvimento aqui na Terra é como se considerássemos o seguinte: somos todos criações de Deus. E nesse sentido, somos como bebês, criancinhas, que ao longo dos anos, das nossas experiências, vamos, né, experimentando diferentes vivências e vamos colocando camadas, como se fossem correntes que nos prendem a questões vividas de modo não muito agradável. Então, vamos nos acorrentando a traumas, a medos, a fobias, a dores, a doenças, a escassez de todos os modos. E nos separamos de Deus. Então imaginemos que nós somos, né, de modo alegórico, uma centelhinha. Então colocamos camada de uma vivência, colocamos outra, vai crescendo. E não conseguimos enxergar nossa luz. Ela está abafada, de fato se apagou a olhos vistos. Mas ainda há uma centelha que pulsa lá dentro. E conforme ela vai adquirindo força, ela vai se desvencilhando de cada camadinha. E é como eu costumo dizer aqui em consultório, as camadas de cebola. É como uma cebola que você vai descascar e começa a chorar. Então é chato descascar cebola, mas é preciso, né? Então, nós somos essa centelha abafada, mas somos obra do Criador.
e podemos a qualquer momento entrar nos nossos melhores ensejos, descortinar isso tudo. Então, tirar as cortinas, esses medos, traumas, fobias, sombras, essas trevas. Sentimos como se estivéssemos em treva, porque é tudo muito pesado, inclusive muito denso. E conforme vamos nos despojando desses fardos da matéria, né, que só o corpo físico em potencial de vivência humana traz, por isso que o planeta Terra é um planeta dual. Aqui nós viemos para lidar com a dualidade. Então, hoje, é impossível a pessoa querer viver harmonizado o tempo todo. Nós sabemos que nós cintilamos diferentes nuances, né? Então, estamos bem um dia, o outro dia a gente lida com alguma outra treva, estamos maravilhosamente bem outro, o outro dia lida com outras questões, até mesmo porque não viemos aqui só para lidar com as nossas questões karmáticas. Então, aqui está o fundamento desse vídeo. Então, eu trago aqui esse convite, a boa leitura de Cartas de Cristo, que é maravilhoso, em essência ali carrega realmente aquele religare com Deus através da essência de Jesus, né? Então, para aquele que não acredita, num contexto de ser fidedigno, foi o Cristo ou não foi o Cristo, não importa, eu repito, tem a essência de quem se tornará um ser melhor, leia. Você não lê aí livros de diferentes autores? Então larga de pôr desculpa, não seja hipócrita, né? Então fala mal de um Cartas de Cristo, diz que a sua doutrina ou seus dogmas, suas crenças religiosas não lhe permitem ler, mas você fica assistindo vídeo paralelo no TikTok, com vida vazia de gente que está mostrando como que se faz comida, como que passa uma maquiagem. Não que isso não seja necessário num dado momento da sua vida, mas tem gente que fica nisso o tempo todo. E é hipócrita, pois ele quer dizer que não vai perder tempo com um livro desse, mas no fundo perde tempo com outras coisas? Então será que não é um sabotador aí dentro de você? Como os vídeos anteriores, será que não é o medo de você descortinar a sua centelha? O medo de você ficar cego com a sua luz? Assim como Paulo de Tarso foi cegado pela luz crística. Eu admiro muito esse apóstolo, pois ele teve coragem de ser quem ele veio para ser, longe do Cristo encarnado. Porque quando Jesus estava aqui, fazendo quando ele estava materializado na carne, quando ele estava na sua encarnação terrena, os discípulos seguiam ele. Pensa o quão bom seria ter seguido Cristo fisicamente. Mas não. Paulo, apóstolo, que inclusive ajudou a matar muitos cristãos, naquela mesma vida ele vira a chavinha. E o que ele faz? Ele traz o Cristo redivivo para qualquer um que quisesse. Tanto é que tudo aconteceu com a vida dele conforme aconteceu. Mas ele foi o quê? Para ele parar de perseguir Jesus? E Jesus pergunta para ele, por que perseguia ele, né? É então que Jesus aparece com aquela luz dele e cega Paulo. E aquele quantum energético de amor incondicional de Cristo, aquela beleza tamanha, traz a transformação de Paulo. Então eu pergunto, não queira esperar isso acontecer, pois esse tipo de coisa não acontece exatamente assim como aconteceu com Paulo. Talvez o Cristo aparecendo para Paulo seja uma metáfora de como Cristo está aparecendo para você, por exemplo, sabe como? Agora, diante daqueles que criticam ainda esse tipo de vídeo. Será que não é o Cristo querendo entrar na sua vida e você não deixa? Não que eu tenha presunção de trazer o Cristo para você. É que eu digo, eu sou humana, eu também erro e já sei que é melhor buscar acertar. Então, se eu consigo me desenvolver e livrar-me dos meus karmas, você também pode. Eu não sou mais bonita que ninguém, assim como ninguém é mais bonito que eu. Então, todos somos um, quando assim nos sentimos, através das benevolentes irradiações do amor incondicional na Terra. E Jesus foi um magnetizador maior desse quanto energético.
Até hoje nós podemos, através dos códigos de amor e luz que ele trouxe nos ensinamentos, ainda sorver esse maná, né? Sabedoria. Jamais como mero conhecimento, mas como sabedoria. Conhecimento sem prática não é equivalente à expansão de consciência, à evolução espiritual, na verdade. Não é. Não é. Então, pessoal, além de fazer essa referência à Carta de Cristo, aqui vamos entrar então na questão do karma. Karma existe. Então, karma, essa palavra que vem do sânscrito, né? Que significa o quê? Ação. Então, diante de toda ação, há uma reação. Comumente isso é na física, se dá não só diante da física newtoniana, mas da mecânica quântica. Então, se eu bati, logo eu vou ter em equivalência aquela energia que vai se dissipar. Contrai, expande. Então, mais do que considerarmos a partir do Big Bang o sopro divino que nos deu vida, desde lá de início, nós vamos, através, né, dessas sefirot, a sefira de amor do Pai, nos subdividindo em mônadas de criação, subdividindo, 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 subdividindo. E somos mantidos nesse amor, sustentados pelo amor do Pai. E Ele de quando em quando traz avatares de luz para nos trazer que, considerando ou não que existe karma, existe a ação, que faz parte das leis divinas. É como eu costumo dizer, você sabendo que as leis divinas existem ou não, elas estão regendo a sua vida. Então é melhor que saibamos. A verdade descortina as sombras. Ela te tira do véu das ilusões. E sem autocura, né? Sem verdade não tem autocura. E, propriamente dito, Jesus só curava quem queria. Pedi e obtereis. Porque senão ele tinha curado a humanidade toda, a partir daquele momento ali mesmo, na cruz, né? Então, ele veio nos ensinar a salvação, que é o auto perdão. Perdão de quê, Gi? Das nossas feridas, dores, traumas, das nossas doenças, tudo aquilo que a gente fez a nós mesmos, ou que deixou o outro fazer a nós. Então, o perdão não é ao outro, centelha. O perdão é a nós mesmos. Se perdoa, faça em Ho'oponopono, faça uma prece, seja de qual religião, uma oração, faça uma mentalização, faça uma meditação, entre no meditar com Deus, Ele vai trazer o que você precisa, mas karma existe. E se você não acredita na ação, porque karma significa isso, ação. Ação existe. Se você bate forte na bola, ela vai quicar com a mesma força que você empenhou para baixo, ela vai pular para cima, né? Então é isso. Você entrando nos seus karmas, como se cada karma fosse se despojar de uma dessas correntes que Jesus Cristo disse que estamos acorrentados a elas. E você vai observando com honestidade, com dignidade, ao invés de reclamar. Então, diante da vida, tem aqueles que só reclamam. Sua vida está numa escassez tal, em todos os aspectos. Mas o financeiro não precisa nem falar, né? Então, talvez, esse seja o melhor ensejo para você que está aí fazendo ideias mirabolantes, colocando cursos em prática, mas não consegue sustentar quem você veio para ser. Então, eu repito, não basta você colocar a fluência da mente, né? Tudo parte do pensamento, sim, óbvio. Mas você não vai dar conta de sustentar isso todos os dias, vivendo suas dores. Entra nas dores e trata. Então, digamos que hoje, de modo didático, uma segunda-feira. Chega na sexta-feira, você esqueceu de todo o seu propósito. Por quê? Em meio às suas emoções, que você veio aqui na vida para tratar e não quer olhar elas, você não consegue sustentar esse mesmo propósito. Então você acorda uma segunda, querendo fazer aí a sua boa nutrição, querendo fazer seus exercícios físicos, querendo fazer suas boas leituras, engajar no seu curso, nas aulas da faculdade, né, almeja seu doutorado e não consegue. Por quê? Será que você consegue sustentar em equivalência as emoções que veio para tratar, ser quem você almeja ser?
Então não é nem sobre ter o melhor curso, sobre ter o melhor recurso, é sobre englobar aquilo no seu dia a dia. Há de se ter disciplina. Disciplina e disciplina. Já dizia o nosso bom Chico, né? De acordo aí com o seu mentor, Emmanuel. Isso é uma receita só para o Chico? Não, para todos nós. E é a disciplina em ter disciplina de ter disciplina. Então, pessoal, não deixemos isso perder. Vamos nos soltar dessas correntes que nos seguram e que nos impedem de sermos a nossa melhor versão. Vamos ver quem ama mais? Se é a nossa centelha ou se é nosso ego? Porque o ego não ama. Ego, né? Então, o hedonismo traz o quê? Paixões. Quantas vezes nós nos enrolamos em relacionamentos que estão fazendo mal, não tem propósito de vida? Agora, sim, se tem propósito de vida, pode ser que seja difícil. Entra nisso e trata. Deixa o seu relacionamento bonito, divino. Seja qualquer relacionamento, não só conjugal, né? Mas relacionamento de amizades, relacionamento com seus familiares, que são os primeiros que você veio lidar com os karmas aqui na vida. Você não nasceu numa família por acaso. Não está se relacionando com pessoas com determinadas vivências ao acaso. Então nós temos tanto karmas individuais, nós temos karmas familiares, nós temos karmas em sociedades e em civilizações, que elas ultrapassam a questão até mesmo do tempo, né? Então, entra nos seus karmas e trata. Ou você vai deixar-se revelar essa negação própria do humano, que está com a moralidade lá embaixo e critica a questão da ideia do karma só porque, por exemplo, ele é equivalente a crenças ou culturas do hinduísmo ou do espiritismo? Para um kardecista isso é comum, mas e para aquele que não? Vale da mesma forma, pois é baseado em lei divina, causa e efeito. A lei de causa e efeito é lei divina, independente da religião. Então, independente se é o espiritismo de Kardec que veio descortinar e trazer isso como um consolador, você também pode entrar nisso agora mesmo, né? Então, independente da sua cultura, crença religiosa, abra seu coração. E uma vez que nós falamos aqui de karma, né? Nós falamos também sobre como cuidar dele, lidando com essas sombras que engendraram, né? Que enraizaram esse karma ali. E aqui eu faço referência, inclusive, a um curso que eu participei. A minha mentora, uma mestra, né? A minha mentora Meire Yamaguchi, né? Minha professora, ela traz vivências maravilhosas no curso Avatares de Cura. Então, depois que você se forma num curso desse, a vida fica mais fluida e tudo agrega no campo. Avatares de Cura. Foi um curso que ele me fez divinamente obter um salto quântico na minha vida. Lembrando para aqueles que não acreditam em salto quântico, salto quântico não é você se desvencilhar dos karmas, pelo contrário, é você falar: eu dou conta, eu mato no peito, pode trazer que eu dou conta, cansei desse parangolé e eu quero resolver isso agora. Então tem muitas pessoas que fomentam intrigas em relação a isso. E acreditar ou não no salto quântico, só porque não teve coragem de entrar no seu salto quântico. Salto quântico existe, mas você tem que se sustentar. Então é sobre isso. Sustenta quem você deseja ser, pois para você obter, você tem que primeiro ser. Seja o bem que você quer ver no mundo. Então eu te pergunto ainda hoje mesmo, você por você, você no seu ego, trabalhando para a sua centelha, vamos ver quem ama mais? Então, esse doce e humilde convite
nós podemos nos fazer constantemente e aos nossos. Então, se alguém deixa ser revelado alguma tristeza diante disso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, para ela tentar, lógico, diante do seu livre-arbítrio, querer algo mais em compreensão, assim estejam à vontade. Comentem no vídeo, pessoal, quem até aqui chegou, compartilhem para dar engajamento, ativem o sininho. E é isso. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão. Namastê.